Esse aí, não sei se já contei para você essa história, Leonel, esse é o livro do meu pai, José Barbosa do Rosário. Ele escreveu porque o irmão dele, que se chamava Francisco do Rosário Barbosa, foi assassinado, torturado, em 1981, finalzinho da ditadura, mas ainda tinha lá os psicopatas espalhados tudo quanto é delegacia, e ele foi pego. Ele não era militante político. Você vê que a ditadura era tão sinistra que ela começou a matar, inclusive não militantes, pessoas populares que eles pegavam, né? No caso, esse meu tio, é irmão do meu pai, ele tinha acho que uns 27 anos, novo. Ele trabalhava com Maria da Graça numa empresa de clipping jornalístico. Meu pai tinha arrumado até esse emprego para ele. Clipping. Antigamente tinha muito isso, lembra? Você ficava juntando notícia de jornal. Tudo. Ele trabalhava de madrugada, né? Porque os jornais saíam de madrugada. E aí ele voltava para casa de madrugada. Ele morava em Copacabana com a namorada dele, num kitnet Copacabana. Aí, na altura do Catete, o ônibus, ele estava dentro de um ônibus, foi parado pela polícia, os policiais entraram e começaram a fazer blitz com os passageiros. E aí aconteceu alguma coisa, né? Meu pai, ele entrevista algumas pessoas, que alguma coisa que os policiais são muito grosseiros, né? Muito grosseiros com as pessoas, desnecessariamente, só tinha trabalhador, e ele se levanta e faz uma reclamação: vocês não têm direito de fazer isso. Ou se recusa a entregar um documento, vocês não têm esse direito. Quando ele faz isso, ele é espancado violentamente dentro de um ônibus, fica praticamente desacordado, eles param um táxi na rua, leva esse cidadão aqui para a delegacia tal, ele vai para a 9ª DP do Catete. Aí na 9ª DP ele é amarrado numa cadeira. Meu pai descobre tudo isso porque depois ele encontra o cadáver no ML. O cadáver com as unhas todas arrancadas, todo cheio de queimadura de cigarro. Entendeu? Aí um dos testemunhas fala que ele ficou gritando impropérios contra a ditadura. O meu tio ele ficou muito nervoso, ele não ficou quieto, então ele começou a gritar, ele começou a ficar nervoso, começou a gritar contra a polícia, e a polícia torturou ele até a morte. Entendeu? Foi um caso assim, muito traumático para a minha família. Meu pai escreveu esse livro, meu pai era jornalista na época. Ele conseguiu, prendeu. Foi o primeiro caso em que o delegado foi preso. O delegado foi preso. O delegado e o subdelegado foram presos. Meu pai conseguiu levar eles ao tribunal. Meu pai foi um fantástico. Meu pai foi em tudo quanto é jornal, fez uma campanha, mobilizou a classe política. Era o finalzinho da ditadura. Meu pai reuniu a família naquela época. Ó, aconteceu isso. Nosso irmão foi assassinado. E a gente vai usar isso para lutar contra a ditadura. E conseguiu. Infelizmente, foi uma prisão breve, acho que foi uns 2, 3 anos. Depois ele foi assassinado. Ele tinha muito inimigo. Ele deve ter torturado muita gente, muito popular. Então, ele foi assassinado logo depois de ser solto. Mas, enfim, essa história que eu queria contar, esse livro, eu até vou digitalizar ele em PDF. É um bom momento agora para colocar na internet aí gratuitamente. Não conhecia essa história, Miguel. Fantástica. Não conhecia essa história. Eu vi que o método é o mesmo, sabe? Que meu outro avô, militar, piloto da Força Aérea também, foi preso, foi um dos primeiros. Os militares foram os primeiros a serem presos. Os métodos de tortura eram exatamente esses. Arrancaram todas as unhas dele com alicate, né? Cigarro, choque, enfim. É isso que a população tem que conhecer. O que é a tortura, esse método brutal, essa truculência da polícia, de onde é que vem? Né? De onde é que vem? O que justifica um policial arremessar um cidadão pela ponte? Né? O que justifica? Não tem justificativa. Né? Aonde que ele encontra respaldo? A história encontra respaldo. Lacerda, com a ação da Cavalcante, jogava no Guandu também. Os indesejáveis, os moradores de rua. Então, você vê que, enquanto nós não passarmos a limpo esse episódio da nossa história, né, fatos como esse vão se repetir. Seja uma violência extrema das forças de segurança, descomunal. O que é o cara fechar um camburão com uma pessoa com deficiência mental lá dentro, jogar uma bomba de gás lacrimogêneo? Qualquer pessoa, ou seja, é um assassinato ao vivo e a cores.
Da onde que vem esses métodos? Né? Então é preciso passar limpo muito, né? E eu digo que é a mentalidade da caserna que ela está instituída. Né? Inclusive no linguajar. Eu entendo que o golpe de 64 foi uma espécie para milicianizar o exército. Né? Porque as práticas são essas. Qual é essa turma do Bolsonaro se não é um bando de miliciano fardado, né? Querendo tomar dinheiro de tudo que é lugar, né? E ter controle e autoritarismo e através da violência. Você vê que não consegue nem ter diálogo, não conseguem ter diálogo, não sabe sequer falar. Então é preciso, Miguel, então você trouxe isso e é muito importante. As gerações não sabem o que foi esse momento sombrio da nossa história. É preciso publicizar ao máximo, né, essas questões. E eu entendo que a Comissão da Verdade ela tem um papel fundamental. Né? Cutucaram muito a Dilma, isso não foi bom, trouxe certas mágoas. Claro que trouxe certas mágoas, mas é preciso debater. Né? A gente não pode naturalizar a tortura. Da mesma maneira que a gente... você vê que é uma coisa em sequência. A gente naturalizou isso e começou a naturalizar os absurdos. Né? Como é que a gente naturaliza o absurdo de um Bolsonaro chegar para uma parlamentar, a Maria do Rosário, e dizer: só não te estupro porque você é feia, você não merece ser estuprada, só não estupro porque você é feia. Né? Ou as outras agressões que ele, inclusive, falava da ditadura militar. Ele tinha um cartaz na porta do gabinete dele dizendo que quem gosta de osso é cachorro, daquela questão da procura dos ossos dos desaparecidos da ditadura militar. Né? E ele exaltava a ditadura militar diversas vezes. Né? Qual era o linguajar? A ditadura matou pouco, tinha que matar 30 mil. É o que essa turma dele fala. É exatamente isso. Esse gado aí repercute a fala dele. Né? Ou seja, a revolução, eles não chamam. O filho dele, a primeira vez que abriu a boca na Câmara de Vereadores, aquela excrescência daquele vereador, foi para elogiar o golpe militar de 64. E não foi caçado. Então, a gente começou a aceitar os absurdos de um Bolsonaro ao ponto máximo gritar o nome do Ustra no Congresso Nacional e os poodle dele andar com a camisa do Ustra no Congresso Nacional. A gente começou a aceitar absurdo, Yara. Isso é inaceitável. E aí, olha o fim que a gente chegou. Não é? Eu quero trazer outra matéria que eu separei aqui para a gente, que também tem a ver com essa tentativa de golpe. Sites estrangeiros foram usados por militares para divulgar fake news sobre urnas, aponta a Polícia Federal. Essa matéria é da Alice Anderson, e ela conta que nesse relatório, né, que a gente já está aí, cada dia a gente explora um aspecto desse documento, a investigação aponta que militares estabeleceram uma parceria com Fernando Cerimedo, é um estrategista argentino indiciado pela PF, que utilizava sites hospedados na Argentina e em Portugal para difundir conteúdo fraudulento. O relatório comenta que esse Cerimedo usou os mesmos argumentos que teriam sido descobertos pelos hackers, descobertos entre aspas, tá, gente? Citados pelo tenente-coronel Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros, e que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, afirma ter sido feito pelo nosso pessoal. E esse Cerimedo, ele é responsável pela estratégia da campanha de Javier Milei em 2023 e realizou um ano antes, em 4 de novembro de 2022, uma live intitulada Brasil was Stolen, o Brasil foi roubado, em tradução livre, na qual divulgou uma alegada investigação das eleições no Brasil. O site La Derecha Diário foi o canal usado para divulgar o conteúdo, em que Cerimedo diz ter identificado disparidades nos votos entre urnas eletrônicas mais modernas e mais antigas. Vou deixar aqui, eu acho que é um desdobramento importante para a gente acompanhar a participação. A gente fala sempre disso, que muito embora a extrema-direita, em cada lugar, ela tenha suas próprias características locais,
elas também estão conectadas num fio único, né? Então, a gente está vendo aí Itália, Argentina, Equador, né? E agora a gente precisa ficar vigilante com o retorno de Donald Trump, porque existe aquela uma associação dos conservadores do mundo, né, que é uma micarê dos golpistas, das viúvas do Ustra, né, das pessoas que querem interferência. Então, são tempos muito difíceis aí pela frente e que a gente precisa ficar vigilante. Miguel e Leonel. Posso trazer outra notícia antes de passar para vocês, para a gente encerrar esse bloco aqui, que é aquele trecho Briguem Desgraçados, né? O Vilas Boas, aquele general do Canudinho, deixa eu trazer aqui para vocês o que é que aconteceu. É uma matéria do Plínio Teodoro. Ele conta que, indiciado como um dos articuladores da organização criminosa de Bolsonaro na tentativa de golpe, o general Walter Braga Neto fazia o elo com os golpistas militares que se aliaram a outra tomada de poder recente, que derrubou Dilma da presidência em 2016. Ex-ministro da Casa Civil e da Defesa e vice na chapa de Bolsonaro em 2022, Braga Neto aparece nos anexos do relatório da PF, a que a Fórum teve acesso como interlocutor do Marechal Eduardo Vilas Boas, ex-comandante do Exército e autor do tweet para intimidar o STF em 2018, às vésperas do julgamento que poderia libertar Lula para concorrer às eleições presidenciais. Aqui ele relata que desde dezembro de 22, Braga Neto teria enviado uma mensagem a um capitão reformado, que também era integrante dessa Orcrim, relatando o encontro de Vilas Boas com a esposa, uma golpista que frequentou ali o acampamento dos golpistas, Maria Aparecida Vilas Boas, com o atual comandante do Exército, general Tomás Paiva. De acordo com Braga Neto, Paiva teria dado, abre aspas, uma mijada, fecha aspas, no Marechal e na esposa, que frequentavam um acampamento em frente ao QG do Exército aqui em Brasília, por apoiarem a articulação golpista em curso. O Tomás foi no VB ontem, e aí, ou seja, no Vilas Boas. E aí, acredite, ele deu uma mijada no Vilas Boas e na Cida. Terminou dizendo que os dois serão prejudicados com as intervenções sem noção que estão fazendo, afirmou Braga Neto. É tudo uma cúpula, né? A cúpula do golpe. Esse cidadão, mesmo nessa situação aí que ninguém merece, né, por conta da doença dele, é uma pessoa ruim, que odeia a nossa democracia, que quis transformar a nossa democracia num espelho dele mesmo, né? Como se fosse uma marionete. Então, está aí as ligações do senhor Braga Neto com o senhor general, agora é marechal, né? Vilas Boas, Miguel e Leonel. Isso é um crapo. Leonel, um comentário seu rápido, porque eu tenho outra notícia que eu vou pedir para a Yara também trazer, para a gente comentar também, antes do nosso bloco terminar, mas pode comentar. Não, é só... A Yara tocou numa questão fundamental, Yara, essa ligação internacional. O externo define o interno, você está corretíssimo. Então, mais do que nunca, nós temos que ter a consciência, né? Seja a diversidade que tenha que ser, nós temos que ter a consciência de dar profundo apoio ao governo Lula. Nós estamos num momento muito perigoso, não só do país, mas da América Latina e do mundo também. Nós temos que ter essa consciência. Não é fácil para o presidente Lula estar na posição que ele está, administrar toda essa situação externa, interna, e você vê como ele tem uma projeção interna. Nós, mais do que nunca, precisamos dessa voz e dessa figura. Quem é que consegue fazer com que todos assinem um documento no G20? Qual presidente latino-americano que eu ia conseguir? Não consegue. O Lula conseguiu. Como é que ele conseguiu fazer essa frente para derrotar o bolsonarismo? De tudo isso que a gente estava falando. A caserna de 64, o grande latifúndio, a Rede Globo. Todas essas grandes forças. Foi derrotada. Pau a pau, mas derrotamos. A democracia venceu. Olha o rastro sanguinário que ia ser. Então, nós temos que ter essa consciência. E muito me deixa triste de ver determinados setores progressistas
não compreenderem a dimensão desse momento. Né? O momento crucial que nós estamos. Né? É um momento de profunda tensão. E é o momento, principalmente, das estratégias para os próximos 20, 30 anos. É isso que o campo progressista tem que se ligar. Não é achar que vai só com a esquerda, vamos resolver os problemas do Brasil e do mundo. Não vai. É muita diversidade. Né? E é muito problema dentro dos partidos políticos, de cotoveladas, inclusive de companheiros, né? Na disputa de melhores posições. Não tendo a consciência nem a dimensão, Miguel e Yara, dessa situação gravíssima que nós corremos. Que ela não parou por aí. Essa turma, ela pensa, Yara, você falou muito bem, que ela acha que vai ser anistiada com o Trump e com o Bolsonaro, pós-Lula. Então, elas vão dar pontualmente informações, não vão abrir todo o jogo. A não ser se escancarar de fato, mandar para o regime RDD, prender a família toda, arrancar a insígnia, tirar dinheiro, dar uma multa pesada. Mas a justiça tem outro tempo diferente do tempo da política. Não é o mesmo. Né? E isso tem, né, alguns quebra-molas nesse sentido. Então, nós temos que compreender a situação do momento, né, e termos a consciência, né, de darmos e fazermos todos os esforços para darmos um total apoio ao presidente Lula. Né? Ou, caso contrário, essa mesma turma aí, né, de fato, pode retornar e retorna com força e não tira mais.